Eu sei que faz muito tempo desde a nossa última aula expositiva, que foi a semana anterior ao trabalho, mas quem tiver uma memória mais forte vai lembrar-se que nós falamos dos garantias e privilégios do crédito tributário. Hoje nós vamos aumentar, se é que eu posso utilizar esse termo, aumentar um pouco mais a complexidade do assunto. Então, nós vamos tratar da certidão, da administração tributária e da certidão de dívida ativa. Como eu não gosto de guardar segredo, a certidão da dívida ativa, ela é praticamente o SPC e o Serasa do contribuinte. Aquele contribuinte que não negocia ou que não paga, ele automaticamente será inscrito na dívida ativa. Isso corresponde a dizer que ele não foi um bom pagador para o fisco, certo? Então, é isso que nós vamos debruçar na aula de hoje. Está quente ainda. Todo mundo está vendo a tela do PowerPoint? Sim. Tá, estamos vendo. Aqui, gente. Já eu peguei água. Peraí que agora eu engasguei com água, aí o negócio tá feio. Agora vai. Ó, se por acaso a aula começar a partir daqui, é porque antes eu vou ter editado e vou ter cortado, viu? Tá parecendo live de youtuber famoso mesmo. Olha que no meu canal ainda nem tem 1 milhão de inscritos. Pessoal, hoje nós vamos começar com essa administração pública. Deixa eu abrir aqui a canetinha marca-texto. Vocês repararam que eu coloquei esse aqui, que é o título, e eu coloquei administração pública escrito de duas formas. Assim, e eu coloquei administração pública escrito assim. Não, eu ainda não estou doido. Essa divergência ou essa diferença na escrita, ela representa muita coisa. Como que vocês podem assimilar isso? Quando a administração pública estiver escrito com o A e com o T maiúsculo, significa os órgãos. Aqui, na verdade, seriam órgãos. E quando ela estiver escrita com letra maiúscula, desculpa, quando cada palavra estiver iniciando com letra minúscula, significa dizer que isso são as próprias atividades administrativas. Ou seja, a administração tributária com administração e tributária, escrito a primeira palavra em letra maiúscula, nós estamos falando da União, dos estados, do município e do Distrito Federal. Em contrapartida, quando essa administração tributária estiver escrita toda em letra minúscula, aqui o que eu quero dizer é que está havendo a atividade tributária propriamente dita. Ou seja, essa administração tributária, ela envolve as atividades de cobrar e de fiscalizar a cobrança do tributo. Em contrapartida, compete à administração tributária, e aqui eu quero dizer, compete aos estados, à União, ao Distrito Federal, aos municípios, instituir a cobrança e instituir a fiscalização. Ou seja, essa administração tributária, ela seria uma atividade máxima. E essa administração tributária seria um conjunto de atividades. Professor, mas o cara que inventou esse termo, ele não poderia ter feito diferente?
colocar uma administração tributária e outra uma atividade tributária, concordo com vocês que estão pensando assim. Na época da faculdade, eu lembro que eu tive um professor, como está gravando, eu não posso usar adjetivos pejorativos, mas eu tive um professor que ele foi capaz de colocar na prova, perguntando, uma questão fechada, perguntando o que era, eu estou apontando aqui como se vocês estivessem vendo, perguntando o que era essa administração tributária e essa administração tributária. Confesso que eu não aprendi isso daqui por amor, foi pelo ódio. Mas depois disso eu nunca mais esqueci que quando alguém escrever administração tributária com um A e com o T maiúsculo, o que eu estou querendo dizer são os órgãos. E quando isso estiver em uma frase, em um contexto de letras minúsculas, o que eu quero dizer é a atividade exercida pela administração pública. Fala a verdade, tranquilo isso, né? Nossa, super! Que é isso? Eu vou dar 30 segundos para ver se alguém faz a pergunta que eu fiz na época para o meu professor. Ai, meu Deus do céu. Tá passando o tempo. Na época que eu fiz essa pergunta, a sala riu de mim. Ah, então não vou fazer não, de jeito nenhum. Eu sei qual que é, mas eu não vou fazer, vocês vão rir de mim. Se era a mesma coisa? Não. A pergunta que eu fiz, ela era muito idiota. Eu falei assim, professor, uma suposição. E se isso daqui for o começo da frase? Esse A vai estar maiúsculo e esse T estará minúsculo. E aí, o que eu devo fazer? Ele me respondeu de um jeito que eu confesso que eu fiquei decepcionado. Ele falou, se as duas não estiverem maiúsculas, significa que é atividade. Mas, na verdade, não é isso. Na verdade, eu devo entender o que está seguindo aqui na expressão. Ou seja, essa expressão administração pública, em que o A e o T estarão em letra maiúscula, na expressão eu terei uma definição de Estado, ou União, ou Estados propriamente ditos, ou Distrito Federal, ou os municípios. Então, não basta eu saber esse conceito, que A e T maiúsculo representa os órgãos. Não, eu tenho que entender o contexto. A e T maiúsculo mais conceitos de Estado significa os órgãos. A e T minúsculo, seguido de é competência, é atividade, é uma prática habitual, significa propriamente as atividades. Enfim, vocês não farão exame de ordem. Então, a única preocupação que eu quero que vocês tenham quanto a isso daqui é que, embora tenham a mesma terminologia, a mesma escrita, representam coisas completamente distintas, sendo que a expressão administração tributária, ela pode exemplificar tanto o órgão propriamente dito, quanto uma atividade desempenhada por aquele órgão. Assim ficou mais claro? Ou de jeito nenhum? Mais ou menos ainda. Vamos lá, deixa eu apagar tudo isso daqui. Sempre que a frase vier, tipo, os estados, os municípios, a União, quando vier alguma frase seguida desses dizeres, vai ser a administração tributária dos órgãos. E sim. Sempre que vier esses outros dizeres, que é propriamente dita aí das atividades administrativas, vai ser a administração tributária das atividades. Ah, nosso Deus. Não, até eu enrolei aqui, não sei se eu sei, não. Vamos pensar, vamos tentar elaborar o seguinte conceito. Quando eu estiver falando de quem detém a competência, a legitimidade para exercer a administração tributária, eu estarei falando de estados,
de União, de Distrito Federal e de municípios. Certo. Quando eu estiver falando da atividade de executar a cobrança e de executar a fiscalização, eu estarei falando de uma administração tributária efetiva, em exercício. Aqui, nesse primeiro momento, o que eu quero falar? A administração tributária, ela será exercida pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, de forma a garantir que a atividade de cobrança e a atividade de fiscalização também serão uma administração tributária propriamente dita. Deu para ficar um pouco mais claro ou ainda não? Sim, deu sim. Pessoal, eu mudo de novo a forma de explicar. Não precisam ficar com vergonha, ficar com dúvida, porque esse tema aqui, a melhor forma de conceituá-lo é colocando uma frase completa. Somente isso daqui, ele traz um pouco de dúvida. Sim, então vamos seguir. Depois você passa um exercício legal aí, ó, que vai falar sobre as duas formas para a gente tentar compreender. Beleza, fechou. Aqui, pessoal, nós temos o exercício da atividade tributária propriamente dita. Então, esse exercício da atividade da administração tributária, ele acontece dessas formas aqui: podendo fiscalizar, exigindo os livros obrigatórios, prevendo documentos que são públicos e prevendo documentos que são sigilosos. Professor, mas conseguiu colocar toda a administração tributária em 4 itens? Não significa que toda a administração está aqui. Aqui o que eu tenho são condições de exercício dessa administração. Primeiro ponto: a quem será exigido, ou melhor, quem poderá ser fiscalizado por essa administração? Primeiro, pessoas físicas, jurídicas, pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Detalhe: públicas, privadas, contribuintes ou não. Professor, como assim? Vocês lembram que eu tenho aquela questão de imunidade recíproca? Todo mundo lembra disso? Sim. Todo mundo lembra disso. Se eu tenho uma fiscalização que ela exige, inclusive dos entes imunes, eu tenho que a fiscalização, ela não tem hierarquia. Todos os órgãos fiscalizam todos os órgãos. Por quê? E aqui a gente entra nessa parte. Os entes imunes ou isentos da cobrança de tributos, eles não continuam com a obrigação acessória. Vamos dar um exemplo. A igreja, ela é isenta do pagamento do IPVA, ela é isenta do pagamento de outros tributos. Mas ainda assim... Hã? Mas ela tem que fazer a declaração de imposto de renda. Perfeitamente. É esse o ponto que eu quero. Não pensem que fiscalização envolva exclusivamente pecúnia. A fiscalização, ela pode também representar uma atividade de controlar ou de verificar a regularidade quanto às declarações. É exatamente isso que a Nayara falou. O exercício da fiscalização, ele exerce uma dupla função. Primeiro, verificar se o imposto foi pago corretamente. E segundo, verificar se a declaração foi feita de forma correta. Certo? Em função dessa característica, eu entro aqui, ó. Os livros comerciais e os livros fiscais,
eles são obrigatórios. No semestre passado, provavelmente, o Flávio, ele deve ter passado para vocês que, por exemplo, o livro de duplicatas, ele não é um livro obrigatório. Vocês lembram disso? Sim, ele falou. Os livros, não sendo os livros de duplicata um livro obrigatório, ele tem necessidade de escriturar os livros de duplicata? Não, ele não tem. Mas a partir do momento que ele escritura, se torna obrigatório. Ponto. Todos os livros obrigatórios é dever da empresa mantê-los guardados pelo período de prescrição. Via de regra, essa prescrição ela acontece em 5 anos. Então, durante 5 anos, eu preciso manter guardado os meus livros de fiscalização. Por quê? Porque se houver uma fiscalização nesse intervalo, eu não posso não apresentá-lo, dizendo, eu achei que vocês não vinham e joguei fora. Esse argumento não tem validade. Certo? Certo. Outro ponto. Nós temos os documentos. Documentos sem imposição de sigilo, poderia colocar aqui, escrever, é um documento público. Então, são documentos públicos, representações fiscais e inscrições da dívida ativa. O que significa dizer que esses documentos são públicos? Significa que eu, João Paulo, sendo interessado ou não, eu posso chegar na repartição e perguntar: a Nayara está inscrita na dívida pública, na dívida ativa? O Jones tem alguma representação pelo cumprimento de um ato previsto como ilegal? Eles não podem negar a me entregar esse documento. Por quê? Porque a esses documentos é imposta a publicidade, certo? Se o órgão negar a entregar esse documento, você pode judicializar isso, porque não existe uma outra fonte de pesquisa que não seja o próprio órgão. Então, o órgão não entregando, ele estará cometendo uma infração administrativa. O oposto do público seria o sigiloso. Então, fatos sigilosos ou fatos que garantam a segurança nacional não podem ser exteriorizados. E mais, vamos pensar aqui que o Emerson trabalha na Receita Federal. Se o Emerson digitar o CPF de qualquer pessoa, ele acessa as últimas declarações do imposto de renda, ele acessa quanto que recolhe na fonte, ele acessa todas as informações. Inclusive, ele consegue mensurar o valor do salário. Se eu não tenho nenhuma investigação contra a minha pessoa, se eu não tenho nenhuma informação de que eu estou cometendo algum tipo de ato ilegal, o Emerson pode pegar essa informação que ele teve acesso por conta da sua profissão e repassar para qualquer lugar? Não. Claro que não. E se ele fizer isso? Se ele fizer isso, ele passa a ser responsabilizado pessoalmente. Ou seja, o João Paulo pode processar o órgão por ter repassado as informações na esfera civil e na esfera criminal, e o Emerson, ele pode responder na esfera administrativa, na esfera civil e na esfera criminal. Tudo pelo mesmo fato. Por quê? Porque ele violou um sigilo, ele violou um segredo que ele teve acesso exclusivamente por sua profissão. Certo? Certo. Alguém tem alguma pergunta desse slide que eu passei agora? Mas como que ele vai descobrir que foi a determinada pessoa que foi lá e vazou? Boa. Hoje em dia, deixa eu ver, só um minutinho aqui, deixa eu ver se eu estou com algum negócio aberto. Vocês devem conhecer já. O meu tá meio quebradinho. Isso daqui, gente, é um certificado digital. Hoje, todas as atividades feitas na Receita Federal, elas exigem isso daqui.
procuração, informe de rendimento, tudo que você faz na Receita Estadual, via de regra, ou você faz por certificado digital, ou então você vai ter que ir lá na Receita para poder fazer o ato. Então, vai ficar registrado o IP, o login, quem foi que acessou os dados do João Paulo, e a partir daí, se não foi o Emerson, ele que vai ter que demonstrar, falou assim, não, mas quem estava no meu computador era a Marcela. A Marcela que repassou esses dados, eu nem trabalhei esse dia. Aí é uma função de quem estava logado, de quem subentende-se ter partido essa invasão, a comprovar que não foi feito por ele. Entendi. Certo? Certo. Quando não tinha informação, aí realmente era mais complicado de impor responsabilidade. Mas mesmo assim, eu fui prejudicado com essa informação. O que vai acontecer? O processo Estado. O Estado que se vira para achar quem foi que invadiu meus dados. Entendi. Certo? Certo. Aí, se vocês repararem aqui, eu coloquei exceção e a exceção ao quadrado, que seria a exceção à exceção. É um monte de exceção numa exceção só. Então, eu tenho os dados sigilosos. Esses dados sigilosos, eles nunca serão repassados? Não. Para que esses fatos sigilosos sejam repassados, eu preciso de uma solicitação judicial. E, além de uma solicitação judicial, eu posso ter via solicitação administrativa, em que esses documentos, esses fatos, sejam indispensáveis para a resolução do problema, guardadas as devidas proporções, até por não ser matéria tributária. Vocês estão acompanhando esse negócio daquela reunião do presidente com os seus ministros serem repassadas para o STF? Vocês estão acompanhando isso? Ou não? Tem alguém aí? Mais ou menos. Qual que é a pergunta, João Paulo? Eu não entendi. Se vocês estão sabendo que o ex-ministro Sérgio Moro, ele pediu para que aquele vídeo de uma reunião do presidente com os ministros fossem levado ao STF. Vocês viram isso? Sim. Aquele vídeo era sigiloso. Por quê? Porque ele trata de segredos do Estado. Então, se ele trata de segredos do Estado e ele está sendo analisado novamente, significa que houve uma solicitação judicial para que aquele vídeo fosse... como que fala, gente? Transmitido, não é transmitido. Fosse visualizado, me fugiu a palavra. Divulgado, visualizado. Não é divulgado, é reproduzido. Significa que houve uma autorização judicial para que aquele vídeo fosse reproduzido no judiciário. Certo? Quanto a esse slide, tudo ok? Tudo beleza? Ok. Ótimo. Então, só para nós entender, as normas de fiscalização é só esses 4 tópicos mesmo. As normas de fiscalização. Esse daqui é um conjunto, na realidade. Passou aqui, foi mais um pouquinho aí. Não. Isso daqui é o conjunto de atos pelo qual se exterioriza a fiscalização tributária. Uhum. Não é correto eu dizer para vocês, na verdade, que a fiscalização tributária ela será exercida por esse. Porque eu posso ter o exercício da fiscalização tributária através do cuidado no lançamento de dados pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas, por exemplo, isso não é uma disciplina, por ser extremamente jurídica, que eu deveria tratar com vocês. Porque aí eu vou... Tem que saber Exatamente. o básico fundamental para conseguir conduzir o negócio. Exatamente. Aqui, o que vocês estão sabendo? Quando vocês, enquanto gestores, enquanto empresários, enquanto administradores, vocês precisam saber que o Estado, ele não pede, o Estado manda. Que o Estado, ele exige que você guarde
os seus documentos, ainda que você não queira. Que se, por acaso, você for inscrito na dívida ativa, o Estado não tem obrigação de guardar sigilo desse fato. Mas você tem a segurança de que, se não houver uma investigação ou se não for solicitado judicialmente, os seus dados não serão repassados a ninguém. Então, isso daqui seria um conjunto de segurança e garantias. Entendido. Certo? Certo. Aqui, pessoal, eu tenho a cooperação. E essa cooperação, deixa eu colocar aqui o marca-texto amarelo. E essa cooperação, ela ocorre sob 3 hipóteses. Eu tenho a primeira, que seria todos os entes nacionais trabalhando de forma conjunta para garantir o cumprimento tributário. Seria o município informando todos os imóveis daquela pessoa para ver se ele não sonegou imposto de renda. Seriam todos os estados informando o recolhimento de ICMS para comprovar que determinada empresa não deixou de recolher. Então, seria uma atuação conjunta de todos os entes para garantir a máxima execução da competência tributária. Além dessa competência para atuação conjunta, eu tenho a prerrogativa... Tá pela metade, não tá, não? Possibilidade, a fiscalização dos tributos de cada ente, nos termos dos respectivos Possibilidade da fiscalização dos tributos de cada ente, respectivos à competência de cada um. Competência de cada um. Competência de cada um, ou competência de cada ente. Se tiver cada ente, vai ter errado, porque tem 2 entes na mesma frase. Nos termos dos respectivos... Deixa eu ver se possibilita a fiscalização dos tributos de cada ente, no termo dos respectivos a cada competência. No termo dos respectivos quais? Entes. A cada competência. É isso mesmo. Cada competência. Isso. Significa dizer que, mesmo que a União interfira na minha renda, nas minhas informações, ao repassar isso para o Estado, ela não estará aumentando a sua competência tributária. Significa que ela e o Estado, reconhecendo que ambos estão sob a soberania nacional, trabalham em conjunto para evitar a sonegação. Trabalham em conjunto para garantir o máximo recebimento das receitas. Beleza? Além dessa atividade conjunta, eu ainda tenho uma prerrogativa que aqui eu vou colocar até de outra cor, que é exclusiva. Eu não coloquei aqui, mas isso é exclusivo da União. Somente a União poderá celebrar acordos com outros estados soberanos internacionais no sentido de garantir o cumprimento da obrigação tributária. Ou seja, por mais que o Estado de São Paulo seja pujante, ele não pode celebrar um acordo com os Estados Unidos para poder pegar informação tributária. Quem tem essa competência? Somente a União. Certo? E agora é o ponto que demonstra toda a potestade pública, todo o poder público no exercício da sua atividade. Aqui é o seguinte, vamos pensar a seguinte hipótese. Deixa eu ver quem está aqui, que eu nunca usei de exemplo, que eu vou usar hoje. Acho que eu já usei todo mundo de exemplo. Não, o Denison. Nunca usei o Denison de exemplo. Vamos supor que o Denison ele esteja sofrendo uma fiscalização na sua empresa. O Denison ele não permite a entrada de fiscais. O Denison pode fazer isso? Não. O Emerson é o fiscal. O Emerson bate no peito e fala, eu vou entrar, e se você não deixar eu entrar, eu vou chamar a polícia.
e o Denison não deixa entrar. E o Emerson chama a polícia. E quando o Emerson entra, o Emerson olha lá e não encontra nenhum tipo de crime ou de contravenção. Aí eu te pergunto, como diria o finado Marcelo Rezende, pode ser o fiscal da Receita Federal ou o agente tributário punido por ter exigido a força policial sem que tenha sido comprovado qualquer tipo de ilegalidade? Ele pode ser punido por isso? Acho que sim, ele não deveria ter um mandado ou não? Alguma coisa específica? Ele não pode ser impedido. Aqui, a requisição de força policial, ela vai acontecer pelo impedimento de realizar atividade e não pelo resultado que se possa encontrar. Então, ainda que o Denison se sinta humilhado, se sinta constrangido e queira pleitear na justiça uma reparação, ele agiu errado ao impedir o ingresso do servidor público. Então, ele pode, o servidor público, ele pode exigir? Pode. Se não configurar crime algum, ele vai ser punido? Não. Exceto se comprovar que ele fez aquilo lá com o intuito de prejudicar. Certo? Ou não? Pessoal, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Eu, o Emerson e a Nayara, a gente está indo bem aqui, gente. Se vocês ficarem com dúvida, vocês não falar nada, nós três vamos entender que está todo mundo sabendo tudo. Tá de boa aqui. Estou falando aí, porque ninguém fala nada. Vontade de escolher alguém aleatoriamente aqui para perguntar. Fala, Fabrício. A gente tá quietinho aqui porque tá de boa. Ah, então beleza, então. Obrigado, Emerson. Obrigado, Nayara, por não me deixarem falar sozinho. Obrigado, Fabrícia, também. Se bem que a Tainara e a Marcela falam também. Hoje é que elas estão aqui, mais em silêncio. Não vem, não. Não, o Jones fala também. Na verdade, todo mundo fala, gente, aqui da sala. A sala é boa. Passei muita coisa, não. Nós chegamos agora na parte da dívida ativa. Essa parte de dívida ativa, ela se confunde muito com a própria CDA, ou Certidão da Dívida Ativa. Por quê? Porque a dívida ativa, ela vai ser inscrita quando eu tentar de todas as formas receber determinada quantia e não conseguir. Ou seja, vamos usar a Luana agora de exemplo. A Luana, ela deixou de recolher determinado tributo. O Estado tentou por todas as formas receber esse tributo. Não conseguiu. O que o Estado vai fazer? Ele vai inscrever o débito na dívida ativa e essa inscrição ela vai permitir, posteriormente, a propositura de uma execução fiscal. É eu poder cobrar na justiça aquela contribuição, aquele tributo que não foi pago ao tempo e no modo correto. Certo? Eu coloquei essa definição aqui mais popular zona. Inscrever ou colocar na dívida ativa seria inserir o nome de determinado contribuinte no rol de inadimplentes ou na lista dos maus pagadores. Uma terminologia correta, se vocês quiserem demonstrar um conhecimento exacerbado em direito tributário, vocês chegam para alguém e falam assim, olha, preciso lhe dizer que ao não pagar esse tributo e ter a inscrição na dívida ativa, você reconhecidamente é uma pessoa com débito não quitado ou não negociado. Se vocês falarem isso daí, fácil, e já vou ganhar uns honorários. Nossa, eu vou contratar essa pessoa para ela resolver esse meu problema. Porque essa é a forma formal. Seria o seguinte, dizer que determinada pessoa está oficialmente com débito
não quitado e não negociado, ou não negociado, é o mesmo que dizer você deve, você não parcelou, você não pagou e você não se moveu para resolver. Seria isso. Se a gente estivesse em um boteco, seria chamá-lo de caloteiro. Mais ou menos isso. Um detalhe: após essa inscrição, o patrimônio, aí entra naquela coisa que nós já falamos, na garantia do crédito tributário. O patrimônio desse contribuinte, desse devedor, ele passa a servir como garantia. E um detalhe: essa certidão da dívida ativa, ela serve para constar e para possibilitar, quando necessário for, a execução fiscal. Professor, então eu não posso executar sem a inscrição na dívida ativa? Não. Eu não posso executar sem inscrição na dívida ativa. Primeiro, eu faço essa inscrição para depois executar. Beleza? E por que o senhor falou que é muito, no comecinho, você falou assim que era muito fácil confundir dívida ativa e certidão da dívida ativa? Não, é porque as duas coisas, quando eu inscrevo na dívida ativa, automaticamente eu já gero essa certidão. É o seguinte: lancei seu CPF nessa dívida ativa. Oficialmente com débitos não quitados e não negociados, é isso? Exatamente. E se for necessário, ao lançar, eu já consigo expedir uma certidão da dívida ativa. De execução fiscal, no caso. Para execução fiscal. A certidão de dívida ativa, ela é um documento indispensável para o ajuizamento de uma execução. Certo. Falando no juridiquês, essa certidão da dívida ativa, ela representa a própria petição inicial de cobrança. Certo. Então, sem ela, eu não executo. Então, vamos lá, a cronologia. Primeiro, eu inscrevo, depois eu emito a certidão e depois eu executo. Certo. Certo? Certinho. Eu acho que o próximo slide, isso daqui, gente, eu fico apontando para a tela como se estivesse vendo isso, não ódio. Isso daqui é um conceito que está onde? Isso daqui está no artigo 201 a CTN. Do CTN. Que é CTN? Código Tributário Nacional. Certo. Esse conceito aqui, então, ele está no 201. Nossa Senhora. Ele está no... meu mouse caiu aqui do mousepad. Ele está no artigo 201 do CTN. O que eu preciso ter? Quais são as informações indispensáveis para constar na minha inscrição de dívida ativa? O nome do devedor. E aqui, se houver mais de um devedor, ou se a responsabilidade for solidária e estiver mais de uma pessoa nessa condição, eu coloco o nome do devedor e o nome de todos que podem ser responsabilizados pelo pagamento. Basta isso? Não. Eu tenho que informar o máximo que eu conseguir. Endereço, telefone, e-mail, local secundário para ser encontrado. Eu tenho que pensar o seguinte: o próximo passo depois da inscrição é a cobrança. Então, eu tenho que municiar o Estado para que ele consiga receber. O que mais que eu preciso colocar? O valor do débito no momento do lançamento e qual será a fórmula para atualizar essa dívida. Além disso, eu tenho que colocar do que nasceu esse débito. É IPVA? É IPTU? É ITR? Eu tenho que constar de onde veio essa pendência. Outra coisa, eu tenho que ter a data da inscrição. Se essa inscrição houver
um processo administrativo, eu coloco o número. E mais, vamos pensar um exercício aqui de memória. De memória não, de imaginação. Vamos pensar que tudo que é feito pelo Estado é escriturado. Eu preciso colocar, tal como uma certidão de nascimento, em qual livro consta e qual folha está inscrito essa dívida de determinado contribuinte naquela repartição. Uma parte jurídica, mas de fácil compreensão. Essa certidão, qual certidão? Essa daqui. Ela possui o que nós chamamos de presunção de certeza e de liquidez. Professor, que diabo é isso? Significa que se eu lancei uma certidão para a Nayara dizendo que ela deve 15 mil reais, aquela certidão está correta. Então, eu presumo que o Estado não erra. Eu presumo que a Nayara deve, de fato, os 15 mil reais e que, com aquela certidão, eu posso exigir o pagamento de 15 mil reais. Só que essa presunção, ela é relativa. E eu gostaria que vocês, quem pudesse anotar, quem estivesse com o material, destacar, porque essa presunção relativa é o mesmo que eu dizer que, se o Estado apresentar esse documento, eu, enquanto contribuinte, tenho o direito de demonstrar que aquele documento está errado. Então, essa presunção, ela é relativa. Ela é relativa por quê? Por conta disso daqui. Ela possibilita que eu possa provar em contrário e demonstrar que eu não tenho débito algum. Então, vamos lá. Recapitulando. Essa certidão, ela vai conter todas essas informações e essa certidão, ela será presumidamente correta. No entanto, se a pessoa que está sendo cobrada por essa certidão souber de algum erro, ela vai apresentar. Por quê? Porque essa mesma certidão, ela admite ser contrariada. Então, se eu conseguir provar que eu devo menos, essa certidão ela vai ser alterada e o valor vai ser reajustado. Certo? Certo. Tem prazo para essa prova contrária? Vocês estão muito advogados para administradores. Se o processo for administrativo, eu tenho até a primeira instância, ou seja, o primeiro órgão dentro daquela esfera. Se for judicial, eu tenho até os embargos de declaração para poder apresentar que está errado. Certo. O embargo de declaração é tão logo tem uma decisão e eu tenha que demonstrar contradição, obscuridade ou omissão da decisão. Então, eu tenho, sim, um período para que eu possa debater. Certo. Não tem como eu colocar em dias, porque o processo, tanto administrativo quanto o judicial, eles não permitem essa fixação anterior ao próprio ajuizamento. Beleza. Certo, gente? Mais alguma pergunta disso daqui? Não. Aqui, isso daqui nós já falamos na última aula, mas vamos recapitular. A partir do momento que eu estiver inscrito na dívida ativa, eu não tenho mais condição de pegar uma CND. Lembra daquele prazo de prescrição e decadência que nós falamos há algumas semanas atrás? Essa inscrição, ela interrompe, na verdade, interrompe não, que interrupção e suspensão no processo, ela tem uma diferença. Ela suspende o prazo da prescrição por 180 dias, porque seria o período que o Estado tem para providenciar o ajuizamento. Então, eu falo para o Estado, Estado, eu sei que você tem muito trabalho, então eu vou te dar 6 meses para que você se organize e cobre sem perder nenhum direito. Certo?
Além disso, com essa certidão, o Estado pode buscar medidas para garantir o cumprimento. É o momento que o Estado pode informar o patrimônio do devedor e a forma pela qual ele pode conseguir pagar. A partir daqui, o patrimônio fica como garantia e todas as transações que visem alienar bens do devedor serão consideradas fraudulentas. Assim como no slide anterior, essa presunção é relativa, podendo ser produzido pela parte uma prova em contrário. E a partir dessa inscrição, eu posso expedir a certidão de dívida ativa. Isso daqui, gente, é o que a gente chama de rol taxativo. Não vai mudar, pode aumentar, diminuir não. Então, ao inscrever um débito na dívida ativa, eu automaticamente já tenho todas essas possibilidades. Isso daqui está no material de vocês, mas também é um tema jurídico. Essa lei, ela autorizou que a dívida ativa possa ser protestada. No entanto, assim como essa parcela de autores, eu entendo que o protesto de certidão da dívida, o protesto da dívida ativa em cartório, ela fere a Constituição, ela fere o devido processo legal. Porque a lei que permite esse protesto, ela tem natureza privada. Então, seria uma gambiarra, seria aproveitar um texto de lei para exigir uma obrigação que constitucionalmente não estaria prevista. Então, esse protesto da certidão de dívida ativa, existe uma previsão legal, porém, essa aplicabilidade, ela não é pacífica. Existem julgamentos, existem obras que falam em sentido contrário, de que não seria admitido esse protesto, por ferir a Constituição. Então, se vocês me perguntarem, posso ou não pode? Aí vocês terão a experiência de estudar direito. A minha resposta é, depende. Depende de quê? Depende de quem vai julgar. Porque você tem decisões que autorizam e vocês têm decisões que não autorizam esse protesto no cartório. Certo? Ou não? Certo. Na verdade, se tem dúvida, de qualquer jeito que eu falasse, estaria certo, né? É meio que um negócio autoritário. Eu, enquanto advogado, eu, enquanto professor, eu vou por essa da ofensa. Eu acho que o prejuízo é muito maior do que o benefício. Então, eu sou filiado a essa segunda corrente. E para a gente finalizar, as 3 certidões possíveis. Essas certidões tributárias, gente, quem mexe com negociação com o poder público sabe muito bem o que eu estou falando. Eu tenho 3 tipos de certidão: a certidão negativa, a certidão positiva e a certidão positiva com efeitos de negativo. A certidão negativa significa que eu estou ok. Significa que eu não tenho débito, nem parcelado e nem exigível. Tô quite, tô legal. A certidão positiva, ela demonstra que existe um débito. Ou seja, você não vai ter uma certidão negativa. A sua certidão é positiva porque você está devendo. E eu tenho a certidão positiva com efeito de negativo. Isso que eu coloquei aqui, eu não estou maluco. Essa certidão positiva com efeito de negativa, ela tem os mesmos efeitos que se ela fosse negativa. Aqui, quando eu expresso esse tipo de certidão, significa que a exigência daquele crédito ou está suspensa, parcelamento, ou ela está suspensa,
ou ela está garantida. O que é garantida, professor? Garantida é quando eu dou algo que, se eu não fizer o pagamento, aquela dívida já está paga. No caso da suspensa, é o que está acontecendo com as empresas atualmente. Tem Sim. algumas medidas judiciais que suspendeu o pagamento de alguns tributos para outros meses subsequentes. Então, elas estão positivas com efeito negativo, quando puxar, vai estar nesse ato de suspensão, é isso? Perfeito, isso mesmo. O que é uma certidão positiva com efeito negativo? Você vai na prefeitura, você está devendo as dívidas. Já estava vencido, já estava inscrito, já estava tudo mais. Só que você não pagou. Então você vai lá e faz um parcelamento. Enquanto o parcelamento estiver pendente de quitação, enquanto você estiver pagando as parcelas, você não estará negativo. Porém, o seu positivo está com a exigibilidade suspensa. Porque enquanto você estiver pagando o parcelamento religiosamente em dia, você não vai poder ser executado. Certo. Pessoal, o que eu havia planejado para hoje era isso. Agora, avancei alguns minutos aqui da 1 hora prevista, mas é porque a matéria foi puxando um assunto, foi levando e acabou indo. Alguém tem alguma pergunta a fazer ou está tudo 100% tranquilo? 100% tranquilo. Aí, ó. Vou acreditar que está tudo certo, então. Né? Na dúvida do zero, manifestações. Pois é. Pessoal, então, estando tudo ok, estando todos de acordo, vou parar aqui a gravação. Eu encerro a nossa aula.